proclama-se a mulher, a nova Eva, mãe dos vivos, mãe do Cristo total. É como tal que ela está presente com os 12, num só coração, assíduos na oração. No alvorecer dos últimos tempos, que o Espírito vai inaugurar na manhã de Pentecostes, com a manifestação da Igreja. Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana, assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada. Deus abençoe cada um de vocês. Deus seja louvado e glorificado por essa noite de hoje, por você estar nos acompanhando nessa transmissão. Que o amor do Espírito Santo, o amor dessa graça da divindade de Deus possa alcançar o meu coração e o seu coração. Eu me chamo Fabrício Maria, tenho 20 anos de idade, moro aqui na comunidade católica Lugar de Moradores há 2 anos, faço parte dessa comunidade há quase 4 anos. Estou nessa caminhada aqui rumo ao céu, junto com meus irmãos que estão também nessa mesma caminhada, nesse mesmo objetivo de alcançar o coração de Deus por meio do Imaculado Coração de Maria, onde cada um de nós temos por missão anunciarmos as glórias da Santíssima Virgem Maria, assim como Santo Afonso ele vem nos ensinar todos os dias, e assim como é proclamado as leituras todos os sábados das glórias de Maria. Hoje eu convido você a conhecer essa Mãe Santíssima que tanto tem a nos ajudar. Essa Mãe Santíssima que, em particular, falando, ela tanto tem me ajudado, tanto tem me socorrido. Histórias de santos, histórias de pessoas grandiosas na fé que experimentaram essa intercessão da Virgem Maria desde o momento da sua concepção até o último dia de sua vida. Santos que lutaram, santos que combateram, santos que venceram desde o momento em que eles recorreram à Santa Mãe de Deus e Nossa Mãe. Meu irmão, eu te garanto, em nome da fé, em nome da Santa Mãe Igreja Católica, que ninguém no mundo jamais pode dizer, pode afirmar ou sequer pensar que foi decepcionado depois de recorrer à Virgem Maria. Eu sou prova viva disso. Eu passei por muitas situações em minha vida e sempre que eu passo em qualquer determinada situação que passar na minha vida, eu sei que se eu recorrer a ela, sempre se fará presente. E como Santo Afonso ensina que antes mesmo que o filho dela passe por alguma necessidade, ela já conhece cada filho dela. Ela se antecipa e se apresenta para poder socorrer nas suas maiores necessidades. E uma das necessidades que a Virgem Maria mais socorre os seus filhos é no momento de nós vencermos, combatermos e vencermos as tentações infernais. Por isso que o tema hoje é a Virgem Maria, nosso socorro da morte eterna. Mas para que nós possamos entender o que é esse socorro dela na morte eterna, nós primeiro precisamos entender o que é essa morte eterna que nós estamos sujeitos, que nós corremos o risco de passar. Nós todos estamos sujeitos a passar pela morte eterna. Temos a possibilidade. Essa morte eterna, como diz lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Desde o dia em que Adão e Eva caíram no pecado, o pecado entrou no mundo, pelo fato da humanidade estar totalmente interligada a Adão, consequentemente nós herdamos essa consequência do pecado. Todos nós herdamos a condenação eterna, nós herdamos a morte eterna. Aonde é essa morte eterna? A morte eterna é onde está totalmente a ausência da graça de Deus. É onde não existe a graça de Deus, que nós só sabemos que é o inferno. O salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, se nós não recorrermos à reconciliação, à graça do sacramento, para nos reconciliarmos com essa graça de Deus, se nós morrermos em estado de pecado mortal, sem arrependimento de nossos pecados, e se nós tivéssemos a oportunidade de termos nos confessado no estado do sacramento, mesmo se nós não fizemos por negligência, nós seremos destinados ao inferno, ao fogo do inferno, a queimarmos eternamente e sermos sujeitos aos sofrimentos eternos que Satanás ele tem a nos esperar lá nos infernos. Lá no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1008, vai dizer que a morte ela é a consequência do pecado. E ainda ele vai dizer que o pecado acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isto é, do estado de graça. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. Então, apesar que nós fôssemos criados com uma natureza mortal, Deus não nos fez para que nós passássemos pela morte.
Então, até antes do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, a morte era para nós um fim. Era como se ali acabasse todo o sentido das nossas vidas. E ali, antes da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, quando as pessoas morriam, mesmo justos, eles não poderiam ir para o céu, não poderiam entrar no céu. Então essas pessoas, elas eram destinadas a um local que ficava ali no mundo espiritual, chamado Hades, ou Sheol. Esse local é um local onde os justos que morreram, que não foram para o inferno, ficaram esperando, aguardando, até o dia em que Cristo morresse na cruz, ressuscitasse, descesse a mansão dos mortos, pegasse os justos e os levassem para o céu. Aí sim os justos poderiam entrar no céu. Então, a morte, ela foi uma consequência do pecado. Apesar de sermos criados seres mortais, com a natureza mortal, Deus não nos fez para passarmos pela morte. Então, o fato de eu e você termos que morrer foi uma consequência do pecado. Porém, depois que Cristo veio para nós, até antes a morte era para nós algo alvoroçoso, algo que nos dava um incômodo em nosso coração, que nos tirava a paz. Mas após esse santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, a morte passou a ser para nós uma passagem para a vida eterna. Ela passou a ser para nós um meio de alcançarmos, de chegarmos àquele que é o nosso fim último, que é Deus. Como todos nós sabemos, está no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1, que Deus criou o homem, Deus o criou livremente e Deus o criou para Ele. Então eu e você temos uma vocação, temos um chamado escrito em nosso coração, como diz no Catecismo da Igreja Católica, que a resposta da vocação do homem está escrita no seu coração. Eu e você temos esse chamado, e esse chamado ele deve sim se cumprir, querendo ou não, esse chamado ele vai se cumprir em nossa vida. Nós precisamos voltar para aquele que nos criou. Feliz aqueles que entendem o real sentido da morte após o seu sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os santos, São Francisco, por exemplo, ele tratava a morte como sua melhor amiga. A morte era para São Francisco uma amiga. Por quê? Porque ele entendeu que a morte não era o fim, mas que após a morte existia uma vida eterna, a qual esperava ele. E o esperava de forma graciosa. Então São Francisco ele entendeu o sentido da morte. Essa morte é para nós motivo de grande felicidade, motivo de grande exultação diante do coração de Deus. Mas existe aquela morte que é a morte eterna. Como eu falei, como o Espírito de Deus falou, se nós morrermos em estado de pecado mortal e nós não procuramos a Santa Confissão, se nós tivéssemos a oportunidade de procurar o Santo Sacramento e não tivermos procurado o sacramento, nós morrermos, infelizmente nós seremos privados dessa graça de vivermos eternamente no paraíso. E aí é onde entra o papel da Virgem Maria, no sentido que ela vem nos socorrer contra a morte eterna, que é a morte no pecado, que é a morte que nos levará para o inferno. Deus não criou o homem para ir para o inferno. Nós precisamos ter isso em nosso coração. As pessoas, elas colocaram em seu coração pelo fato de tanta corrupção, tanta mentira, tantas falsas ideologias têm entrado no coração do mundo, têm entrado no seio do mundo, tanta mentira, tanta falsidade entrou no mundo e quer nos privar desse real sentido da graça de Deus. Quer trazer para nós como se Deus tivesse nos abandonado. Nós realmente, no meio que nós estamos vivendo, no sentido que nós estamos vivendo, nessa realidade, nós já não conhecemos mais a Deus. Claro, nós não podemos conhecer a Deus por completo, mas nós precisamos buscar o conhecê-lo o suficiente para que nós possamos alcançar a vida eterna. Santo Agostinho, ele é bem claro quando ele diz as suas palavras: só se ama aquilo que se conhece. Como eu posso desejar o céu? Como eu posso desejar a Deus se eu não conhecer a Deus? Como um ser humano ele é capaz de amar alguém ou de desejar passar a sua vida ao lado de alguém se ela não conhecer o suficiente? O amor, ele é uma prática, o amor é um exercício. Quanto mais eu amo aquela pessoa, é porque aquilo significa que eu estou conhecendo de verdade como realmente preciso conhecer. E quanto mais eu conheço aquela pessoa, mais eu me apaixono por ela, mais eu passo a amá-la. Assim também é com Deus. Esse é o real sentido do amor. Conhecer, viver, não suportar, mas conviver, aceitar. Olhar para a pessoa, não olhar para as suas dificuldades, não olhar para as suas fraquezas, mas o amar por completo.
Deus não criou o homem para ir para o inferno. Deus não criou o homem para viver na morte eterna. Deus criou o homem para o céu. Deus criou você para o céu. Deus não criou você para sofrer nesse mundo. Deus não criou você para padecer nos infernos. Deus criou você para se exultar eternamente no mundo espiritual, na vida eterna, no paraíso, aonde Deus espera os seus eleitos, aonde eu e você somos eleitos. Se você está escutando essa live hoje, se você está escutando essa oração, essa pregação, eu que estou aqui, nós que estamos aqui servindo nesse apostolado Maranhão de oração de hoje, nós precisamos ter essa convicção. Nós somos os eleitos de Deus. Os eleitos são aqueles que são cordeiros da vida eterna. Nós somos eleitos do céu. Nós somos convidados. Desde o dia que Deus nos criou, Deus colocou em nosso coração esse convite de participarmos da vida trinitária, de vivermos eternamente no coração de Deus. Quem não quer viver com Deus? Quando alguém passa a conhecer a Deus e se apaixona, aquela pessoa passa a desejar viver eternamente com Deus. São Felipe Neri, ele tem uma frase que é muito conhecida entre os católicos e até mesmo pessoas que não são católicas. É uma frase bastante conhecida, onde ele diz: eu prefiro o paraíso. Por que São Felipe Neri, essa era uma palavra que fazia parte do seu dia a dia, era uma palavra do seu vocabulário? Porque ele entendeu que ele não nasceu para este mundo, e ele entendeu que ele precisava voltar para Deus. Mas ele entendeu também que quando ele dizia eu prefiro o paraíso, mas ele tinha a convicção de que ele precisava ter esse desejo no coração dele, essa vontade, essa força de vontade de desejar o paraíso e ter a certeza de que ele iria para lá. Assim como Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia: eu quero ser santa, mas não uma santa pequena, quero ser uma grande santa. Santa Teresinha não dizia isso com uma soberba, nem com vaidade, pelo contrário. Ela dizia porque nós precisamos desejar o mais alto grau da santidade. Nós não podemos desejar coisas pequenas relacionadas ao céu. Nós precisamos desejar coisas grandes voltadas para Deus. Tudo que está voltado para Deus, nós precisamos desejar coisas grandes. Precisamos desejar ser grandes santos. Santos grandiosos diante do coração de Deus. Santos grandes para Deus. Nós precisamos desejar isso. Mas Deus, sabendo da limitação do ser humano, Deus sabendo quão fraco é o ser humano, Deus nos disponibilizou uma arma espiritual poderosíssima para que nós pudéssemos vencer a Satanás, as suas infâmias, as suas mentiras, as suas tentações e podermos alcançar a vida eterna. E hoje está aqui se efetivando em nossos corações que essa arma espiritual se chama Virgem Maria. É a arma poderosa que está nas mãos de Deus e que Deus disponibiliza para mim e para você. A quem Deus quer fazer muito santo, o faz muito devoto da Virgem Maria. Meu irmão, se em seu coração existe pelo menos uma chama pequenina de um amor ardente por essa mulher, saiba que é Deus que está te incentivando a amar mais a Virgem Maria, porque isso significa que Ele quer te fazer um grande santo. Quanto mais amarmos ela, quanto mais recorrermos a ela, tanto mais nos tornaremos santos. Mas por que então que a Virgem Maria tem esse papel de nos socorrer da morte? Uma baleia, trazendo com sentido natural, uma baleia quando vê os seus filhotes em perigo, ela os esconde dentro da sua boca. E ela não os deixa sair da sua boca enquanto os seus filhotes não estiverem em um lugar seguro. Enquanto ela não ter certeza absoluta que os seus filhotes estão seguros, a baleia não deixa os seus filhotes sair da sua boca. Assim também a Virgem Maria. Enquanto o filho dela está correndo perigo, ela pega aquele filho dela, esconde em suas entranhas e não deixa sair e não o solta enquanto ela não vê que aquele seu filho está em um lugar seguro. Enquanto a Virgem Maria não estiver garantida de que nós estamos seguros, ela não nos deixará. Mas que são esses perigos que ela tanto vem para nos socorrer? São os perigos do pecado. Nós estamos começando a tratar o pecado com uma naturalidade tão grande. Nós passamos a tratar o pecado como se fosse algo da nossa vida cotidiana. Mas nós não podemos acostumar com o pecado. Nós não podemos nos acostumar a pecar. O pecado é uma consequência terrível da quebra da aliança com Deus, entre Deus e a humanidade.
Quando você passar por uma tentação, se lembre que aquela tentação foi uma consequência da causa da quebra da aliança, da amizade entre Deus e os homens. Procura ter essa consciência. Nós precisamos procurar ter essa consciência de que qualquer tentação que bater na porta do teu coração, como diz Santa Faustina, não dialogue com a tentação. Não fique debatendo com a tentação. A tentação está batendo na porta do teu coração, não fique ali batendo o pé contra ela. Nós não podemos sozinhos combater contra o pecado, mas nós precisamos recorrer à Virgem Maria para que ela possa nos introduzir no coração de Jesus. Jesus dizia para Santa Faustina: minha filha, não fique se debatendo contra as tentações. Se antecipe, corre para dentro do meu coração e eu vou te proteger. Olha o que Jesus falava para Santa Faustina: vem para dentro do meu coração e vem se refugiar, que eu vou te proteger. E você não vai sair daqui enquanto você não estiver segura da tentação. Sabe por que Cristo envia tentação? Permite que as tentações venham até nós? Porque Ele sabe até onde o servo dele pode ir. E Ele sabe que quando o servo dele consegue vencer uma tentação, aquela vitória sobre o pecado, aquela vitória sobre a tentação, o tornará mais forte espiritualmente. É por isso que Cristo permite que nós passemos por tantas tentações. É por isso que Cristo permite que a gente passe por tanta tribulação. Porque Ele sabe da capacidade do seu servo. E Ele sabe que aquele servo dele pode sim lutar contra aquele pecado. E pode sim, com certeza, vencer, se Ele quiser. Ele pode. Eis aqui a nossa ajuda, o nosso socorro, aquela que pode nos ajudar verdadeiramente a conseguirmos vencer. Quando a tentação bater na porta do teu coração, irmão, não fique dialogando com a tentação. Não fique pensando muito. Nem pense. Só recorre à Virgem Maria. Pede ela que venha te ajudar. Tem uma história de uma mulher. Ela era religiosa da ordem dos agostinianos, de Santo Agostinho. O nome dela é Maria Catarina. Essa mulher, ela tinha uma devoção muito grande a Deus e tomou para si uma missão de rezar pelas pessoas que morriam. Sempre que alguém morria na cidade e ela ficava sabendo que aquela pessoa já havia morrido, ela pegava o nome daquela pessoa e tinha como propósito para si de rezar pela alma daquela pessoa. E ela rezava por um longo período para a salvação daquela alma. E um dia, naquela mesma época, que ela já estava no convento, existia uma mulher chamada Maria. Essa mulher era uma mulher que tinha totalmente uma vida voltada realmente para o pecado. Uma mulher que não media esforços, se lançou no pecado, mergulhou. E ela fez tanta coisa errada naquela cidade que as pessoas da cidade a expulsaram de lá. E ela acabou se vendo obrigada a se refugiar no deserto, porque não havia outro lugar para ela poder ficar. E como naquela época eram pequenas aldeias, e essas aldeias eram afastadas umas das outras, não tinha para onde ela recorrer. Os outros lugares que ela poderia ir eram todos lugares distantes, e ela não poderia ir. Então ela teve que se viu obrigada a se refugiar no deserto. E ali ficaram sabendo da história que ela havia sido expulsa da cidade. E com o tempo, ficaram sabendo que ela havia morrido. E as pessoas simplesmente pegaram o corpo dela e enterraram e pronto. E Maria Catarina, ela ficou sabendo da morte dessa mulher chamada Maria, essa pecadora chamada Maria. Só que ela acabou que veio esse pensamento nela, assim como todas as pessoas daquela cidade também pensavam. Era uma mulher que estava totalmente mergulhada no pecado, vou nem rezar por essa alma. Então ela simplesmente não rezou pela alma de Maria. E ela continuou as suas devoções de rezar pelas outras almas que estavam morrendo ali, né, no dia a dia, no seu cotidiano. E um dia, ela estava em oração rezando pelas almas que haviam morrido, que haviam falecido. E ela escutou uma voz dizendo a ela: ó Catarina, tu rezas por todas as almas que morrem. Por que você não tem compaixão de mim e também não reza pela minha alma? Aí ela perguntou: quem é você? Aí essa alma falou: eu sou Maria, aquela que havia sido expulsa da cidade, morri no deserto, abandonada por todos, e hoje eu estou aqui. Aí a Catarina perguntou a ela: mas como que você está aqui? Como que Deus permitiu que você aparecesse a mim? Ela falou: antes de eu morrer, eu sabia da vida de pecado, eu tinha consciência da vida de pecado que eu havia levado. E eu sabia as consequências que aquilo ali poderia me levar, poderia tomar para a minha alma quando eu houvesse de morrer. Eu sabia também que se eu pudesse, que eu tinha uma arma que eu poderia recorrer, que aquela arma poderia ser necessária para a salvação de minha alma. Então eu recorri.
E Catarina perguntou a ela: quem é essa arma? E Maria foi e disse: é a Virgem Maria. Quando eu estava consciente de que a minha morte estava próxima, eu recorri à Virgem Maria, reconheci os meus pecados e disse a ela que eu estava disposta a passar pelas penas que fossem necessárias para que a minha alma fosse salva. Então a Virgem Maria me concedeu essa graça pelo fato de eu ter me arrependido dos meus pecados, de eu sofrer muito no purgatório, só que o tempo que eu fosse de passar lá seria um tempo mais curto. Então eu vou sofrer aqui no purgatório muito mais do que eu havia de sofrer antes, porém passarei um tempo bem menor do que eu havia de passar. E eu preciso apenas que você reze algumas missas por mim, que você vai pedir ao sacerdote que reze algumas missas pela minha alma, para que eu possa chegar ao paraíso mais rápido. E a Catarina fez esse compromisso com ela. Sim, então eu vou procurar um sacerdote para que celebre missas pela sua alma. E Catarina se fez, procurou o sacerdote, explicou a situação, e o sacerdote celebrou as missas para a salvação para que a alma de Maria pudesse chegar ao céu mais rápido. E um tempo depois, não muito tempo, Catarina estava rezando novamente em suas orações pessoais e rezava também pela alma de Maria, e ela viu uma luz muito forte dentro do lugar que ela estava rezando, e uma presença tão irradiante, mas tão poderosa, que ela não conseguia nem explicar de onde vinha aquilo. Uma felicidade, uma paz, uma alegria muito grande. Quando ela levantou a cabeça, ela viu que era Maria, e Maria agradeceu a ela, porque aquelas missas que ela havia de pedir ao sacerdote para celebrar, a ajudou a chegar ao céu mais rápido. E ela foi para agradecer e se comprometeu que quando ela chegasse no céu, quando ela fosse para lá para o céu, ela iria pedir a Jesus e a Virgem Maria pela salvação de Catarina também. E assim aconteceu. Pela intercessão de Catarina, por ter recorrido ao sacerdote para ajudá-lo, a alma de Maria chegou ao céu mais rápido do que ela havia de chegar antes dessas missas serem celebradas. Olha, nós vemos aqui um sinal muito grandioso nessa história de Maria, na história de Catarina. Nós vemos que Maria levou uma vida totalmente infame, cheia de pecado, uma vida totalmente errada. Mas ela, vendo qual foi a consequência de seus pecados, Maria se arrependeu, reconheceu tudo o que havia cometido e recorreu à Virgem Maria. Olha, não importa qual é o pecado que você cometeu, não importa qual foi a miséria que você entrou, não importa o quão fundo foi a lama que você mergulhou por causa do pecado. Se você se arrependeu hoje, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te garanto que se você hoje se arrepender de seus pecados verdadeiramente, recorrer à Virgem Maria, essa arma poderosíssima para a salvação de nossas almas, eu te garanto que você obterá de Deus a salvação eterna. Ninguém nunca foi decepcionado quando recorreu à Virgem Maria. E detalhe, ela não é somente o nosso socorro na hora dos momentos de tentações infernais, mas ela é também o nosso socorro na hora da nossa morte, onde nós vamos passar dessa vida, desse plano físico para o plano espiritual. Um santo chamado São João de Deus, ele estava pronto para entregar sua alma a Deus, estava ali no leito de sua morte, e ele esperava que a Virgem Maria aparecesse e viesse buscar sua alma e levasse para o céu. E ele ali esperando, e nada da Virgem Maria aparecer. Ele foi se inquietando, ele tinha umas pessoas que estavam próximas dele, os parentes dele, ele comentou com eles: eu acho que a Virgem Maria não vai vir me buscar, não. Aí ficou ali aquele angústia no coração, bateu uma tristeza, ele chorava, minha Virgem Maria não vai vir me buscar. E aquilo ali no coração dele, passou um tempinho, a Virgem Maria apareceu e falou para ele: João, meu filho, que tu pensas que eu sou? Você acha mesmo que eu ia permitir que um dos meus servos viesse a morrer e eu não viesse socorrer lá no leito de sua morte? Eu jamais abandonarei nenhum dos meus filhos. Mesmo no leito de sua morte é o momento que eu mais recorrerei. E eu vim aqui para te socorrer. Olha, nós passamos por tanta dificuldade em nossas vidas. Muitas vezes nós nos cegamos diante de tantas tribulações. E nós nos esquecemos daquela que pode nos ajudar. E até mesmo nós temos uma vida que recorremos a essa Virgem Maria, mas tantas vezes a tribulação ela está tão grande, a nossa fé muitas vezes está tão pequena, por falta de oração, por falta de devoção, por falta da busca do alimento da nossa vida espiritual. E nós vemos que nós deixamos a nossa fé se abalar por tão pouco. Realmente nós somos miseráveis pecadores, cometemos aquelas mais misérias dos pecados.
mas Santo Afonso ele fala que os mais miseráveis são os filhos prediletos da Virgem Maria. E ele dizia, pelo fato dos mais miseráveis serem os filhos prediletos dela, então eu me declaro que eu sou o mais miserável de todos os filhos da Virgem Maria. Porque ele sabia que se ele reconhecesse que ele era o mais miserável de todos os filhos da Virgem Maria, ele seria o filho mais predileto do coração dela. Não que ela tenha filhos mais prediletos do que os outros, pelo contrário. Cada filho tem o seu espaço no coração da mãe. Eu tenho um espaço no coração dela, você tem um espaço no coração dela. Reconhecemos então as nossas misérias. Reconhecemos que nada podemos fazer sem a graça de Deus. E que ela é o nosso socorro, a nossa arma, que nós escolhemos hoje para combatermos contra as tentações infernais. E como eu disse no início, volto a afirmar e eu irei afirmar o resto da minha vida, até o último segundo da minha vida. Nunca seremos aflitos, nem abandonados e nem decepcionados se nós recorrermos à Virgem Maria. Que nós possamos hoje, meus amados irmãos e irmãs, verdadeiramente recorrer a essa arma espiritual. E eu convido você nesse exato momento, através dessa canção que nós vamos cantar, a pedir essa intercessão da Virgem Maria e a ter realmente essa confiança de que ela tudo pode fazer em nossas vidas. Não sei quais são as suas tribulações, não sei quais são as suas dificuldades. Põe nas mãos da Virgem Maria e você pode ter certeza que você irá obter a sua vitória. E eu profetizo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vitória hoje está declarada, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão da Virgem Maria. E que ela hoje possa ir ao seu encontro, ao seu coração, à sua alma, te visitar. E neste momento eu profetizo, tem pessoas que estão sentindo a presença dessa mãe em seu coração. Meu irmão, não importa o tamanho da obra, se você fizer com amor, aquela obra se tornará grande. Ela pode ser pequenina aos olhos dos homens, mas se você fizer com amor, o tanto de amor que você colocar naquela obra que está sendo feita, aquela obra se tornará diante de Deus uma das maiores, mais grandiosas e mais valiosas obras que um homem poderia ter feito diante do Senhor.